Boa noite, bem-vindos a mais um programa Urbanidades. Este programa Urbanidades é o primeiro programa da quarta temporada do Urbanidades. O que vale dizer que a gente tem 74 temas abordados ao longo de mais de 3 anos de Urbanidades aqui pela TV Unisantos e pelo nosso site www.programaurbanidades.com.br. Quarta temporada implica principalmente em algumas mudanças. Uma delas é o nosso cenário, que vocês viram que é novo. A abertura do programa, que vocês devem ter acabado de ver, também é nova. E eu, assumindo uma forma que não é tão nova, estou com uma bancada diferenciada aqui. Temos até canequinhas com água. Temos uma convidada que nunca esteve no programa, né? E vocês devem estar percebendo que no canto da tela aqui nós temos mais uma novidade. Uma novidade que retorna depois de 2 temporadas, que é o uso da linguagem de sinais, ou Libras, né? Temos um professor da Universidade Católica de Santos que junta-se à equipe do programa para tornar Urbanidades novamente um programa inclusivo, né? Inclusive, o tema do programa de hoje é uma ação de inclusão também, de certa forma, não é? É uma ação de inclusão. Eu estou aqui com a professora doutora Fernanda de Magalhães Dias Frignani, que eu vou só chamar de Fernanda, Ok. Que é coordenadora de especialização, aperfeiçoamento e extensão da Faculdade de Direito, graduada em Direito, com uma experiência transdisciplinar muito interessante, porque ela vai e faz um mestrado em Psicologia, né? E depois o doutorado em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo. Muito legal. E sobre o que nós vamos conversar, doutora? Vamos falar um pouquinho sobre cultura de paz no viés da justiça restaurativa. Vamos lá, cultura de paz, né? O que seria, para quem está em casa e não sabe qual era o tema do programa de hoje, essa justiça restaurativa? Então, a justiça restaurativa é um instrumento. Quando a gente pensa em acesso à justiça, é muito comum que a gente pense no acesso ao judiciário. Quando, na verdade, é mais do que isso. Nem sempre todas as questões que lidamos na vida social, os conflitos com os quais lidamos na vida social, nem sempre a melhor maneira de resolver esses conflitos seja por meio do judiciário. Entrar com ação. Entrar com uma ação, por exemplo. Mas é a maneira que a gente mais conhece. Claro. Somos uma sociedade culturalmente litigante. A gente sempre atribui a um terceiro a responsabilidade pela resolução dos nossos conflitos. Ou seja, gostamos de brigar usando um advogado. Exatamente. E alguém que decida por nós, que seria o juiz. Tá. Né? E a justiça restaurativa é um instrumento que está sendo desenvolvido, não está pronto, não está acabado, está sendo desenvolvido para que consigamos resolver os conflitos percebendo os indivíduos envolvidos no conflito como sujeitos ativos na resolução desse conflito. Então, não adianta a gente pensar simplesmente nessa perspectiva de que um terceiro imparcial, que é a figura do magistrado, né, é o único responsável pela resolução de conflitos. Então, a justiça restaurativa, ela vem surgir como um instrumento em que a história de vida dos sujeitos envolvidos no conflito, as perspectivas da própria posição desse sujeito na organização social, venha a auxiliar na construção da compreensão do conflito, o que gera esse conflito, em que contexto de existência do indivíduo acontece esse conflito, seja ele a vítima do conflito, né, no conflito, ele assumindo o papel de vítima, porque nem sempre é assim que a outra parte o vê, sim, quanto aquele que tem a perspectiva do agressor, de que maneira que eles estão estabelecidos socialmente e, com isso, como que eles fazem para resolver seus conflitos. Eu vou dizer a você que nós estamos num nível muito teórico. Eu precisaria, talvez, eu estou sugerindo aqui, que a gente trabalhasse um exemplo para quem está em casa consiga entender como é que funciona isso. Então, eu sei que isso que você está me propondo não é mais uma ação judicial daquelas em que eu vou, contrato um advogado, exponho o meu pleito ou a minha queixa e faço com que ele me represente diante do advogado da outra parte e eu assim o processo ou me defenda, né? Então, um exemplo prático, como é que seria isso? Vamos pensar. A justiça restaurativa, na perspectiva do município de Santos, da forma como o município de Santos hoje começa a implantar uma política pública em resolução de conflitos por meio da justiça restaurativa, ela se dá a partir da capacitação de profissionais da rede de ensino municipal para lidarem, numa perspectiva
a princípio, né, de 9 escolas municipais. Não necessariamente, nada, rede de ensino, como você fala, em que nível? Em nível fundamental, de ensino fundamental. Ensino fundamental. De ensino fundamental. E já Perfeito. vou chegar por quê, né? Por que crianças tão novas, né? Por que pegamos desde as crianças para falar disso? Porque, efetivamente, de uma maneira geral, as ações em políticas de justiça restaurativa aconteciam a partir do judiciário. O judiciário, entendendo que em algumas circunstâncias ele poderia resolver o conflito, não nessa perspectiva de dar uma sentença, de sentenciar, ele começou a estabelecer a justiça restaurativa relacionada, por exemplo, a adolescentes que cometeram algum ato infracional, em alguma circunstância. E como é que acontecia isso, né? Um grupo de profissionais vinculados à psicologia, assistência social, ao próprio direito, faziam círculos com esses adolescentes que foram autores de ato infracional, envolvendo as vítimas, para que houvesse exatamente a construção dessa significação do que é a violência. Uma ressignificação, uma no caso do infrator, não é isso? Sim, exatamente, uma ressignificação. Porque normalmente a vítima não fala, né? Claro. É muito comum nas questões judiciais que a vítima não seja convidada a falar. E muitas vezes ela sente uma necessidade de dizer o que é aquela situação de violência para ela. Então, isso começa no judiciário e é trazido para as escolas, porque o judiciário entende que é preciso que a gente construa uma cultura de paz. E a gente começa a construir uma cultura mudando os hábitos da resolução de conflitos a partir das crianças dentro das relações escolares. E eu tenho curiosidade de saber como que isso se dá efetivamente numa sala de aula. É através de alguns estudos de caso, de simulações? É interessante isso. A Prefeitura de Santos está fazendo uma capacitação. Essa capacitação está formando facilitadores. São profissionais que lidam diretamente com o sistema de garantia de direitos das crianças. Então, é o professor, é o conselheiro tutelar, são algumas secretarias de governo. E essas pessoas que lidam diretamente com as crianças, eles vão estar habilitados, por meio dessa capacitação, a lidarem com os conflitos. Isso é, diante de um conflito estabelecido dentro da escola, é necessário que haja alguém habilitado para resolver de uma outra perspectiva, sem ser apontar o culpado. Claro. Você é culpado e vai ser responsabilizado. Ou chamar simplesmente a diretoria, que vai atuar naquele momento numa formação tradicional como um juiz. Exatamente. E sair por indicações de quem é o culpado, quem não é. Exatamente. E aí a ideia é que esses facilitadores, eles levem para as relações da escola. A gente pode pensar nas questões que envolvem bullying, por exemplo, na escola, que é muito comum. Né, nessa desconsideração com a diferença do outro, que é muito comum, isso na vida, né, desde a infância até a vida adulta, e essa tentativa de resolver esse conflito de uma maneira em que as partes se colocam, que as partes dizem a que vieram, né, de que maneira que o que você me disse me incomodou, e por que você me disse isso, se é possível essa reflexão sobre o que aconteceu, leva a uma possibilidade, através desse facilitador, por meio desse facilitador, as partes conseguirem dizer, porque a gente ouve muito pouco, né? A gente ouve pouco. Eu vou aproveitar esse aspecto que você falou para fechar o bloco, porque a gente já está no limite. A gente volta daqui um minuto para entender um pouco mais. Eu quero trabalhar em mais exemplos, eu quero entender como é que vocês saem do ensino fundamental e migra para a criação de uma sociedade um pouco mais equalitária, inclusiva e de paz, como você comentou. A gente já volta.